Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, semana passada foi anunciado com muita euforia o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O que isso representa? Na última sexta-feira foi anunciada a viabilização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo ainda vai ser finalizado por força da necessidade de ajustes jurídicos e econômicos, e a sua primeira e maior atenção diz respeito ao fortalecimento do comércio internacional entre os dois blocos, ou seja, pela redução e até aniquilação de tarifas, vai se facilitar a troca de produtos entre a Europa e o espaço do Mercosul. Os meus colegas aqui da Rádio USP abordarão em suas colunas os aspectos estritamente econômicos do acordo. Eu quero enfatizar o acordo como evidência do adensamento e da evolução do processo de integração que se dá no mundo globalizado. É importante observar que o atual governo brasileiro sempre se declarou contra o processo de globalização, mas acaba participando da celebração de um acordo que é um marco justamente no processo de combate ao isolamento, ao unilateralismo dos países em direção a uma maior integração. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um tratado internacional entre duas organizações internacionais, justamente o Mercosul e a União Europeia. São 33 países que se integram, os 28 da Europa e os 5 da América do Sul. Os 4 atualmente em atividade, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a Venezuela, que está suspensa por força do regime ditatorial, mas que voltará a integrar o espaço tão logo seja superada esta situação. O acordo junta 780 milhões de pessoas. É mais do que 2 vezes a população dos Estados Unidos. Representa quase 1/3 da economia mundial. É muito expressivo. E, como mostra a história, na esteira da integração comercial vem a integração de maneira geral. Como assim, professor? Só poderia explicar um pouco melhor? Com regras referentes à liberação da troca de mercadorias, passam a prevalecer também regras que obrigam que o processo de produção dessas mercadorias obedeça a regras de proteção ao meio ambiente, de proteção aos direitos humanos, o que faz com que o acordo vá para além das regras estritamente comerciais. A proibição do trabalho infantil, a proibição do trabalho análogo à escravidão, a necessidade de proteção da flora e da fauna, tudo isto estará embutido nas regras do acordo entre Mercosul e União Europeia, contrariando uma vez mais a ênfase que o atual governo brasileiro dava à negação da importância desses dois temas que realmente são fundamentais no mundo globalizado. Essa evidência de que o processo de integração começa no comércio, mas acaba evoluindo para outras dimensões, se revela inclusive na denominação da União Europeia. Criada no final da década de 1950 como Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu, aquele espaço de integração evoluiu para a Comunidade Europeia e, mais recentemente, para a União Europeia, justamente porque o processo de integração levou à incorporação de temas que foram para além do comércio e da economia. É, portanto, um dado a mais este acordo entre Mercosul e União Europeia no processo inevitável de integração que vive o mundo contemporâneo. Pode ter alguns avanços e recuos pontuais, mas a sua tendência geral é de evolução no sentido de uma interdependência cada vez maior entre as sociedades, o que é um aspecto da nossa era, fruto da integração cada vez maior entre as sociedades, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, e que nós vamos ter que acompanhar a sua evolução nos próximos tempos. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.